Após estudarmos o empregado, que é um dos sujeitos do contrato de trabalho, vamos dar seguimento analisando o outro sujeito desse contrato, que é o empregador. Aliás, para relembrar, além de termos estudado o empregado, estudamos também os empregados especiais e os não empregados. Lembram-se? Muito bem. Empregador é a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, conforme preceitua o caput do artigo 2º da CLT. Tal definição é imprecisa. Na verdade, pouco importa se o empregador é empresa, se é uma pessoa física ou jurídica. Existe um equívoco sobre o conceito de empregador. Nem todo empregador é empresa, mesmo que empregador individual, pois há empregador que é pessoa física. Como já estudamos, o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, isto é, tem o poder de direção. Enfim, empregador é aquele que tem empregado. O parágrafo 1º do artigo 2º da CLT traz outra imprecisão, porquanto afirma equipararem-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Ora, a imprecisão está em que, se a pessoa contratar um empregado, será o próprio empregador e não será equiparado. Perceberam a impropriedade do texto legal? Um tema importante no estudo do empregador é o que trata da solidariedade entre o grupo de empresas. As empresas crescem e podem associar-se a outras. Podem criar empresas subsidiárias ou se reunir em grupos de empresas sob o mesmo controle. Costuma-se fazer uma classificação das empresas quanto à sua forma e função. A empresa controladora detém o controle acionário de outras empresas, chamadas subsidiárias, que estão subordinadas àquela. Cada empresa subsidiária possui uma personalidade jurídica própria, mesmo que controladas por outra. Algumas formas de associação de empresas não envolvem a subordinação de uma à outra. Embora trabalhem em parceria com um mesmo objetivo, cooperando entre si, cada uma conserva sua própria personalidade jurídica. Para o direito do trabalho, agora com maior competência, interessa examinar a responsabilidade do grupo como empregador. A CLT estabelece que as empresas do mesmo grupo, qualquer que seja a atividade desenvolvida, serão solidariamente responsáveis para os efeitos da relação de emprego, conforme está disposto na CLT, artigo 2º, parágrafo 2º. Embora a empresa que tem a relação de emprego, obviamente com o empregado, seja uma, as demais empresas do grupo são atingidas pela solidariedade do grupo. A solidariedade entre as empresas do mesmo grupo é passiva, isto é, as empresas que compõem o grupo poderão ser responsabilizadas pelos débitos trabalhistas de uma das suas integrantes. Notem, aliás, que no grupo de empresas não se verifica a figura do empregador único, porque aí teríamos também a solidariedade ativa. Em outras palavras, o empregado não presta serviços para o grupo, apenas para a sua empregadora, mas pode, caso não receba os seus direitos trabalhistas, exigir das demais integrantes o pagamento dos seus créditos. Em síntese, se o empregado trabalhar para uma empresa que pertence a um grupo de empresas, caso tenha algum crédito trabalhista, poderá reclamá-lo na Justiça do Trabalho, em face de sua empregadora, mas também em face de uma, duas ou todas as empresas componentes do grupo econômico. Outra questão importante, relativa ao empregador, diz respeito à sucessão de empregadores. E a CLT tem 2 artigos que especificamente regem a matéria. Vamos ver.
Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. E o artigo 448, que diz: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Portanto, uma empresa pode ser alienada a outra, ter sua estrutura social alterada ou substituída, ou ainda ser dissolvida. Para o direito do trabalho, interessa saber sobre a continuidade da empresa nos casos de alteração na estrutura do quadro de sócios que a compõem, seja por fusão, incorporação, transformação ou alienação, para identificar quem passa a ser o responsável pelas relações de emprego existentes, as quais não são interrompidas. Assim, a venda de uma empresa pressupõe a transferência da propriedade, com seus direitos e obrigações. Todavia, o contrato de trabalho não sofre nenhuma alteração, isto é, o contrato com suas condições continua o mesmo, sendo que o comprador se torna um novo empregador sem que haja necessidade de firmar um novo contrato de trabalho. Em caso de quebra da empresa, o primeiro crédito a ser pago é o trabalhista, portanto, é crédito privilegiado. No caso de dissolução, os antigos proprietários continuarão responsáveis pelos direitos trabalhistas. Existem efeitos da sucessão de empresas que recaem sobre o contrato de trabalho. O novo proprietário torna-se responsável por todos os direitos e obrigações do sucedido, sem solução de continuidade do contrato de trabalho, de tal forma que nem a contagem do tempo de serviço sofre interrupção. As obrigações vencidas são exigíveis e as sentenças podem ser executadas, até mesmo para a reintegração do empregado. Por outro lado, não se pode esquecer que as vendas fictícias ou fraudulentas, onde se transfere à empresa para se eximir das obrigações trabalhistas, não produzem qualquer efeito. Em outras palavras, se o novo proprietário não saldar as dívidas trabalhistas, é possível que o antigo proprietário ou acionista seja obrigado a quitar o débito do empregado. Por fim, a sucessão de empresas não é um motivo suficiente para que o empregado pretenda rescindir o contrato por falta grave do empregador. Ainda quanto ao empregador e suas responsabilidades, convém tratar da terceirização. Esse termo identifica uma prática que, embora sempre tenha existido, ganhou maior adesão pelas empresas nas últimas 2 décadas. Terceirização significa a transferência de atividades denominadas de atividade meio da empresa para terceiros. Atividades meio são aquelas que não contribuem diretamente para a produção dos bens ou dos serviços que constituem a atividade fim da empresa. Por exemplo, uma montadora de automóveis, atividade fim, possui vários departamentos cujas atividades estão diretamente relacionadas com o produto final, mas, certamente, a limpeza dos veículos não faz parte de sua atividade fim. Assim, a montadora pode contratar uma empresa de lavagem de automóveis para realizar o serviço, que será feito pelos empregados desta e não pelos empregados da montadora. Não haverá relação de emprego entre a montadora e os empregados da empresa de lavagem, porque a lavagem não é atividade fim da montadora. Atenção! Ainda assim, neste caso, não poderá haver pessoalidade e subordinação direta dos empregados da lavagem com a montadora. Quando falamos do trabalho temporário, regido pela Lei 6.019 de 74, em que uma empresa de trabalho temporário cede, pelo período máximo de 3 meses, salvo autorização da Delegacia Regional do Trabalho, um empregado para outra empresa, nós nos referimos ao enunciado 331 do TST. Lembram-se? Pois é, o trabalho temporário é um exemplo de terceirização, autorizado não pela jurisprudência, mas pela lei, como vimos. Por este enunciado,
A empresa que terceirizou os serviços de atividade e meio terá responsabilidade subsidiária, de modo que se a empresa de lavagem de veículos não pagar os créditos trabalhistas dos seus empregados, a empresa contratante poderá ser obrigada a pagá-los, desde que participe da relação processual, ou seja, a reclamação trabalhista seja proposta em face das duas empresas. Pela importância, vamos ao texto do referido enunciado 331 do TST. 1. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Lei número 6.019, de 74. 2. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional, nos termos do artigo 37, 2 da Constituição Federal de 88. 3. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, em razão da Lei número 7.102 de 83, e de conservação e limpeza, bem como o de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. E por último, 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos de administração direta das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem do título executivo judicial. Este, então, é o teor desse importante enunciado que cuida da terceirização. O que vimos até agora, relativamente ao empregado e ao empregador, é de suma importância para o nosso estudo e deve ficar bem claro para todos. Sempre vale repetir que se de um lado tivermos o empregado, do outro lado teremos o empregador. Entre os dois existirá um vínculo chamado de relação de emprego, que, segundo o artigo 442 da CLT, corresponde ao contrato individual de trabalho. Já estudamos as características básicas do contrato de trabalho, assim como as diferenças com outros contratos. Agora, passamos à classificação do contrato de trabalho, que pode ser quanto à forma e quanto à duração. Quanto à forma, vimos que o contrato de trabalho pode ser expresso, escrito ou verbal, ou ainda tácito, o que afasta qualquer formalidade para sua validade, como regra geral. Quanto à duração, o contrato de trabalho pode ser por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Para o direito do trabalho, por princípio, presume-se que os contratos de trabalho possuam um prazo indeterminado, a menos que expressamente definida sua condição de prazo fixo. Daí decorre a importância de diferenciar as duas modalidades. A CLT estabelece, em seu artigo 443 e parágrafos, as hipóteses para a validade de um contrato por prazo determinado. Serviços transitórios. Nesta hipótese, há necessidade transitória de serviços prestados pelo empregado. Exemplo: acréscimo de mão de obra em temporadas ou épocas de festas. Segundo, atividade empresarial transitória. Nesta hipótese, a característica está na transitoriedade da atividade empresarial, ou ao menos um de seus serviços. Exemplo: empresa criada para a venda de fogos de artifícios em épocas de festas juninas. Terceiro, contrato de experiência.
tem por finalidade, por sua vez, permitir que o empregador verifique as aptidões do empregado e que este tenha a oportunidade de verificar as condições ofertadas pelo empregador, podendo resultar na conversão de contrato por prazo indeterminado. O prazo de duração do contrato por prazo determinado é de 2 anos, salvo no caso do contrato de experiência, quando o prazo máximo é de 90 dias. Atenção! Não é de 3 meses, mas de 90 dias. Não confundir. O prazo do contrato de experiência é de 90 dias. O prazo do contrato de trabalho temporário, que nós já vimos, é de 3 meses. O primeiro se estabelece entre empregado e empregador. O segundo, o contrato de trabalho temporário, entre 3 partes. A empresa de trabalho temporário, o trabalhador temporário e a empresa tomadora dos serviços ou cliente. Além dos contratos previstos pela CLT, são considerados por prazo determinado os seguintes contratos: de safra, Lei 5.889 de 73, de atleta profissional, Lei 9.615 de 98, de artista, Lei número 6.533 de 78, de técnico estrangeiro, Decreto-Lei 691/69, de obra certa, Lei 2.959 de 58, o de aprendizagem, que também está na CLT, lá no artigo 428, e, finalmente, o contrato por prazo determinado previsto pela Lei 9.601 de 98, que estabeleceu uma nova figura de contrato de trabalho por prazo determinado, previsto em convenção e acordo coletivos, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, para admissões que representem acréscimos no número de empregados e que permitam a contratação com redução de encargos e contribuições sociais para o combate ao desemprego. O contrato por prazo determinado previsto pela CLT é exceção no direito do trabalho, como já foi dito, e para que não se converta em contrato por prazo indeterminado, há que se observar as seguintes regras. Limite do prazo. Caso o empregado continue prestando serviços após o término do prazo determinado no contrato de trabalho, este passará automaticamente a ser considerado um contrato por prazo indeterminado. Prorrogação. Só é permitida uma única vez, e ainda assim dentro do prazo original, isto é, de 2 anos ou 90 dias, nos termos do artigo 445 da CLT. Ressalve-se que alguns doutrinadores admitem a prorrogação do contrato celebrado por 2 anos, por novo período igual ou inferior. Sucessão. O contrato por prazo determinado que suceder a outro contrato por prazo determinado dentro do período de 6 meses do término deste, será considerado por prazo indeterminado, nos termos do artigo 452 da CLT. Salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou de realização de certos acontecimentos. Em síntese, o contrato por prazo determinado se converte em indeterminado quando for ultrapassado o prazo estipulado, não for observado o limite legal quanto à prorrogação, e 3, quando não for observada a limitação legal quanto à sucessão de contratos. Assim, em algumas atividades poderá ser possível prever com exatidão o final do trabalho, para marcar o termo do contrato por tempo determinado, mas não em outras atividades, quando não é possível prever a data final. Aquelas ressalvas da lei facultam ao empregador e ao empregado ajustarem-se adequadamente quanto a possíveis variações daquela data final,
sem incorrer em ilícito. Exemplo, contrato de safra. Há ainda situações em que o termo não pode ser fixado em tempo exato ou aproximado, pois está condicionado à conclusão da obra. Não se trata de um tempo com final certo, mas do acontecimento de um evento, ou seja, de uma condição definida, passível de previsão aproximada. O final da obra encerra o contrato. Algumas outras características dos contratos por tempo determinado requerem destaque, dada a natureza especial desses contratos. Por exemplo, o consentimento das partes quanto à transitoriedade do trabalho deve ser claro e objetivamente expresso, para que não possa ser alegada ignorância ou erro. Segundo, inexiste aviso prévio desses contratos, pois o termo do contrato já foi pactuado por ocasião do termo inicial, sabendo as partes exatamente quando se dará o termo final. Terceiro, inexiste a multa sobre os depósitos do FGTS, ou seja, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, apenas a liberação do numerário existente e devido pelo empregador ao empregado, que, como se sabe, equivale a 8% sobre a remuneração mensal. Estes são os pontos de maior interesse sobre a classificação do contrato individual do trabalho. Mas também cabe lembrar que existe o contrato coletivo, entendido como de equipe. Como se sabe, a relação de emprego é de natureza individual, entre empregado e empregador, na grande maioria das situações. Há, todavia, situações especiais, como o caso de um conjunto musical, que celebra um contrato de trabalho com um clube noturno qualquer, para uma temporada, por exemplo. A contratação se dará coletivamente, de todo o grupo, mas, sendo todos pessoas físicas, cada um assinará um contrato individual. Disse que a contratação foi coletiva, mas os contratos são individuais, pois inexiste previsão legal para o contrato coletivo no Brasil. É imprópria esta denominação de contrato coletivo, usada por alguns autores, pois os contratos continuam a ser individuais, como nós vimos. Entretanto, normalmente ele tem por objeto o trabalho articulado de um conjunto de pessoas, de um grupo de pessoas, que concorrem para um resultado comum, como, no exemplo dado, um conjunto musical. Também é necessário lembrar, ou melhor, relembrar, que a expressão contrato coletivo de trabalho não deve ser confundida com convenções ou acordos coletivos, celebrado entre categorias profissionais e as empresas, sempre com a participação do Sindicato dos Empregados, sobre as condições de trabalho. Vale registrar, finalmente, que pouco importa como se dá o contrato de trabalho. O empregador é obrigado a anotar no documento de identidade do trabalhador, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, todas as condições gerais e especiais de trabalho, como, por exemplo, data de admissão, função, salário, período de experiência, férias, recolhimentos sindicais, entre outros. O prazo para anotar e devolver a CTPS do empregado é de 48 horas, nos termos do artigo 29 da CLT, ou de 30 dias, quando não existir na localidade órgão emissor da Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos do artigo 13, parágrafo 3º da CLT. Por fim, o menor de 18 anos precisa de autorização do pai ou responsável para obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social, de modo que depende do pai ou do responsável para que o menor possa trabalhar.